Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde. Saúde, que é o bem mais precioso que um ser humano pode ter. Então, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica e cuido dos destinos de duas clínicas médicas que tratam do sintoma dor, ou melhor, que trata dos sintomas dores. Vejam, eu me formei um médico traumatologista. O traumatologista é um médico do pronto-socorro, dos acidentados, né? Depois, com mais um ano, me tornei verdadeiramente um ortopedista, né? Eu tive que passar por uma residência médica, onde fiz cirurgia geral e cirurgia de quadril, de joelho, de tornozelo, de ombro, de coluna, enfim, vários níveis cirúrgicos ortopédicos. Depois me especializei em cirurgia de coluna vertebral. Veja, quando você recebe um paciente de coluna vertebral, junto com ele vem dor e incapacidade física progressivas. A cada dia mais dores e a cada dia mais deficiência física. Então vejam bem. As dores que as minhas clínicas prometem tratamento pode ser em qualquer território, em qualquer geografia do corpo humano, como dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, braços, cotovelos, punhos, mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dores nos joelhos, tornozelos ou pés. É disso que nos ocupamos. Entende? Vejam bem. Tem 3 dores marcantes em nosso esqueleto. E eu vou repetir o que eu sempre digo aqui. Quando é importante, eu repito. Né? Perto de 80% de todas as dores do planeta Terra tem a ver com transtornos do nosso esqueleto. Esqueleto no sentido amplo, né? Vasos, nervos, articulações, tendões, entende? Então, principalmente as dores do sistema músculo-esquelético resultam de problemas músculo-tendinosos. Por exemplo, fibromialgia e tendinites. Depois, podemos ter dores decorrentes do sistema músculo-esquelético doente, articulares. Doenças como artrite reumatoide, reumatismo poliarticular, podem dar dores articulares. Joelhos. O joelho, por exemplo, é uma articulação por excelência. Às vezes, esses reumatismos articulares dão desgastes. Esse desgaste dói muito. São dores articulares. E depois, o nosso esqueleto pode fazer acontecer dores tipo nevralgias. A nevralgia ou neuralgia é uma dor de raiz nervosa. Né? Raiz nervosa, vejam vocês, o nosso corpo é uma rede finíssima de raízes nervosas. Para vocês entenderem, em qualquer lugar que eu picar vocês com uma agulha, vocês vão sentir. Por que vocês vão sentir? Porque ali existe uma micro-raiz de um neurônio que informa o cérebro, olha, está tendo uma picada aí. Entenderam? É quase igual, mas um pouco diferente. A trama de microvasos sanguíneos
né, de sangue arterial, venoso e até de linfa, né? É um pouco diferente. Tem lugar que você pode picar no corpo e não sangra. E tem lugar que de repente você pica, tem um sangramento. Então, quando você pica aquele lugar do corpo que tem um sangramento, você atingiu um microvaso ali na pele. Entenderam? Pode formar até um hematoma. Mas tem lugares, eu faço muita medicação intraarticular, que tem que atravessar a pele, né? E muitas vezes não sangra nada. Entende? Não sangra nada. A minha assistente, quando aplico a injeção, faz uma iluminação focada para eu tentar enxergar os microvasos, né? E fugir deles, para não ter sangramento. Entenderam? Fugir deles. Então, nós somos uma trama de raízes nervosas e de microvasos por todo o corpo, que nos informam, né? Que nos informa a todo momento, né? Quente, frio, picada, esticada, entende? Então, somos informados a cada momento de agentes que estão causando nossa dor, o nosso desconforto, entende? Pressões. Entende? E a pior dor de todas é a nevralgia. Vocês saberam que a nevralgia é a dor de dente, só que no dente é diferente, né? Nevralgia de dente é por exposição do nervo do dente, né? O dente é um órgão vivo, né? Então ele tem um nervo, tem um canal onde mora um nervo lá dentro. E é aquela dor terrível quando o dentista passa o motor e você parece que tomou um choque, né? Que ele chegou, ele aprofundou a broca do motor até um ponto onde atingiu uma micro raizinha nervosa. Dá um choque, uma dor terrível, né? Entende? Quando faz um canal, por exemplo, de dente, ele tem que fazer uma anestesia, senão você não vai aguentar a dor. Entendeu? Muito bem. Mas eu estou falando tudo isso, meus caros, porque assim, veja, já falei, vou repetir de novo. Na coluna vertebral, todas as constantes são variáveis. Olha que paradoxo, né? Todas as constantes da coluna vertebral são variáveis. Então, o problema de coluna, que causa muitas dores, né? E eu estava falando também que me tornei um especialista em dores crônicas de difícil solução por conta que eu comecei a fazer cirurgia de coluna e atendi meus pacientes de coluna, que sempre vinham bem acompanhados por 1, 2, 5, 10, 12, 15 dores. Entende? Das mais variadas etiologias e das mais variadas localizações. Né? Localizações. Dor nas costas, né? Dor no ombro, dor nos quadris, dor nos joelhos, entende? Essas dores, embora não matam o paciente, não são agentes mortíferos, mortais, né? Elas causam muito problema de desconforto, com perda da qualidade de vida, porque também causam incapacidade física progressiva. Então, é comum em minhas clínicas eu receber pacientes apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, e até com cadeira de rodas. Todo mês, e às vezes toda semana, eu atendo cadeirantes, com muitas dores. Entende? Então, vejo vocês. Olha o que os pacientes falam. Doutor, fui em muitos médicos, com muitas dores. Eles falam, tem que andar, tem que fazer exercício, tem que se movimentar. Eles dizem assim, se eu me movimento dói mais, então fico parado. Fico mais parado para não doer tanto. Entenderam? Olha que coisa incrível, né? Que essas dores fazem com o paciente. Aí vem os sintomas por acréscimo. Não anda, fica paradão
O que acontece? Insuficiências musculares, osteoporose, vício de postura, corcunda, desnível dos ombros, da bacia, desnível das pernas. Entende? E o pior de tudo, depressão. Por que depressão? Veja, esta semana, que mal começou, eu atendi um paciente jovem, 46 anos. 46 anos. Doutor Rui Mercúrio, eu vim aqui ver o que você pode fazer por mim. Em 2023, tive uma dor muito forte na coluna, que não passava de modo algum. Fui submetido a uma cirurgia de coluna para remover essa dor. A dor não foi embora. Então, foi indicada uma segunda cirurgia que eu realizei em 2024. A dor não foi embora. Em 2025, eu fiz o terceiro procedimento cirúrgico e a dor não foi embora ainda. Então, eu vim aqui agora saber uma opinião sua, porque tenho indicação de fazer uma quarta cirurgia. Então, vejam vocês. Eu fui para os Estados Unidos da América, onde tive muitas aulas, muita teoria sobre problemas de coluna e de dores, né? Nos Estados Unidos da América, eu não pude fazer cirurgias. Para cirurgia, eles não permitiam que um bolsista, um estagiário, participasse ativamente da cirurgia, mas podia assistir às cirurgias, né? Mas não participar ativamente do ato cirúrgico. Então, eu fiz eu aprendi muito nos Estados Unidos da América e também, vejam vocês, paralelamente, eu fiz vários cursos de diagnóstico por imagem, entende? O ortopedista, cirurgião de coluna, ele não pode exercer a sua atividade sem que, paralelamente, ele tenha um dispositivo que ele mostre imagens do esqueleto. Antigamente só tinha radiografias. Então, o médico que tratava de dores tinha para ajudá-lo apenas as radiografias, né? Mas a radiografia mostra a parte óssea do esqueleto, né? Quando muito, a parte articular e algumas sombras da parte muscular e tendinosa, dependendo da penetração do raio-x. Entende? Era isso que os médicos punham. Hoje não. Hoje o ortopedista tem importantes auxiliares para o seu diagnóstico, entende? Então, densitometria óssea. Antigamente você fazia um diagnóstico de osteoporose por presunção, né? Presume-se que você deva ter osteoporose. Hoje você tem um densitômetro, um aparelho que mede a densitometria do osso. A densitometria é um exame comparativo, né? Tem um computador que compara o teu osso com o osso de pessoas extremamente jovens e depois compara teu osso com pessoas da sua mesma faixa etária. Entenderam? Se é homem, compara com o esqueleto de homens da mesma faixa etária. Se é mulher, compara com mulheres da mesma faixa etária. Então, mulheres jovens, mulheres da mesma faixa etária. Homens jovens, homens da mesma faixa etária. Então, a densitometria não só faz o diagnóstico de osteoporose, como dá o grau de osteoporose, ou seja, um grau mais leve, um grau moderado, um grau completamente importante e um grau muito grave de osteoporose, né? Entenderam? Então, são grandes auxiliares, né? As próprias radiografias hoje evoluíram quanto às suas imagens, né? E aí aconteceram
os informatizados, né? Tomógrafo, tomografia computadorizada, né? Tomografia computadorizada que mostra o corpo em fatias, sem cortar o corpo. Você enxerga fatias do teu corpo sem que haja cortes no corpo. Não, quem corta é a imagem, é o computador só. E você enxerga as fatias do corpo. Tomo, né? Tomo é pedaço, né? Então, pedaços do corpo, em qualquer sentido, transverso, longitudinal, oblíquo, de qualquer sentido. E finalmente veio a ressonância, né? É uma maravilha, ressonância, né? Entende? Então, vejam vocês, diante de tudo isso, também tem um grau até mais avançado demais chamado EOS, sabe? É um planejamento no computador que faz uma varredura, né, de toda a sua coluna. Te dá uma imagem assim de todo o aspecto da sua coluna. Entende? Uma coisa incrível. Então hoje o médico que cuida de dores do esqueleto tem todo esse arsenal terapêutico em sua ajuda, né, para fazer um diagnóstico correto. Porque ninguém tira a dor se não remover a causa da dor. E a dor nunca é a doença. A dor é a consequência. Também sempre falo isso. Por isso que os analgésicos não funcionam. Não funcionam. São provisórios, paliativos. Entende? Eu, como trato de doentes crônicos, eles conhecem quase todos os analgésicos. Quase todos. E veja, o insucesso desses tratamentos não é incompetência médica. É porque o problema é muito difícil. É muito difícil lidar com dores crônicas. Entende? É muito difícil. Entende? Então, vejam, é preciso fazer uma abordagem, quando eu trato de dores crônicas de um paciente, veja, uma abordagem ortopédica, uma abordagem neurológica, uma abordagem reumatológica, uma abordagem fisiátrica e uma abordagem psicoterápica. Porque, por conta da incapacidade física progressiva, eles criam um problema chamado depressão. Se bem que hoje, meus caros, depressão é uma pandemia, né? Entre aspas. O mundo inteiro tem depressão hoje. Com toda essa tecnologia, com todos esses avanços, com todo o progresso, nunca o ser humano foi tão massacrado por um problema chamado depressão. Eu lembro meu pai, que era uma pessoa maravilhosa, com um alto astral, né? Com um alto astral mesmo. Meu pai dizia, eu não tenho depressão porque não tenho tempo para isso. Entendeu? Entendeu? Eu ouvia isso do meu pai. Se é verdade ou mentira, eu não sei. Mas ele falava sempre isso. Eu ouvi isso várias vezes ele falando. Eu não tenho depressão porque não tenho tempo para isso. Entendeu? Ou seja, ele recomendava bastante ocupação para você se livrar da depressão. Mas vamos voltar ao anterior, né? Eu atendi esse paciente que tem uma indicação de 4 cirurgias para tirar a dor. Então, numa dessas aulas que eu assisti nos Estados Unidos da América, em várias aulas eu ouvi a seguinte exposição: doutores, pensem uma vez para não operar e pensem 10 vezes para indicar uma cirurgia de coluna. Entenderam? Entenderam? Mas hoje eu estou vendo que por causa dessa tal microabordagem, se opera muito a coluna, entende? E eu ouvi nas aulas nos Estados Unidos da América, dos mestres lá que já conheciam muito sobre coluna, dizer assim, jamais operem uma coluna só por causa da dor. Não, tem que ter coisas muito maiores que isso para você operar uma coluna. Se é por conta só de dor, é possível que você não vai resolver isso operando a coluna. Eu ouvi isso dos mestres lá nos Estados Unidos da América. Entende? Ouvi isso. Entende? E esse paciente meu, então, veja, submeteu-se a 3 cirurgias sem sucesso. Então, meus caros, veja você, jovem, 46 anos, desenvolve uma depressão, incapacidade física. Ele é
Uma pessoa que se queixa todo dia de dores. Entende? Mexe isso com o seu trabalho, com o seu desempenho profissional. Entende? Com suas relações familiares, de amizades e tudo mais, do casamento. Entenderam? É terrível, né? É terrível. Entende? É com isso que eu lido. Todo dia da minha vida. E é tão interessante, viu, você, que o paciente chega na minha frente e começa a contar uma história, ele acha que eu nunca ouvi essa história. A história dele, de fato, a história do paciente, para ele, aquela história é a mais importante, entende? E às vezes ele diz, parece que isso acontece comigo. Não, você não imagina. Quantas vezes eu escuto a mesma história? A mesma história. Então, o quadro de coluna não tem constância, né? A única constância da coluna é a sua inconstância, entenderam? Isso engana muitos médicos, engana, entende? Por mais que você tenha recursos para fazer diagnóstico, às vezes você não chega no diagnóstico, não chega. Tão difícil que é o problema, entenderam? Agora, nós partimos de um princípio, né? De um princípio. Eu trabalho em vários níveis, em várias dimensões de tratamentos e de alívio dos males e de curas. Eu trabalho numa dimensão médica. Essa é a minha eleição. Mas eu não ignoro a dimensão religiosa de um problema, eu não ignoro a dimensão mental de uma doença psicossomática, eu não ignoro a cura quântica, e depois posso falar sobre isso, mas é muito difícil. E não ignoro que existe uma cura incrível chamada cura espiritual, cujo maior exemplo é a cura espontânea. Nós médicos chamamos de cura espontânea. É o doente terminal, uma doença devastadora, e finalmente se cura em poucos dias, sem tratamento, sem explicação. Nem ele que se curou pode explicar o que aconteceu. É uma cura espiritual. Uma cura espiritual. Sorte de quem tem uma. Entendeu? Nesse momento que estou falando com vocês, no planeta Terra estão ocorrendo muitas curas espontâneas. Que, aliás, é a única ferramenta de cura dos excluídos sociais. Aqueles indivíduos que não têm acesso a nada da medicina. Entenderam? Muito bem. Nós trabalhamos na realidade de não acreditar em idade avançada. Idade avançada não é doença. Doença é envelhecimento. Isso é doença. Idade avançada não é doença. Entende? Então não valorizamos idade avançada. Não valorizamos o impossível. E não valorizamos, assim, o incurável. Então nós aceitamos o desafio. E o desafio é uma triangulação para ser resolvida entre o médico, o paciente e os seus familiares. É uma triangulação. Esse trio costuma ter muita força na cura de doenças. Muito bem, terminou a primeira metade da jornada de hoje. Mas daqui a pouco eu volto na segunda metade, alguns minutos. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico de dores crônicas, eu tenho uma clínica na Avenida Pacaembu, 1024, no bairro do Pacaembu, em São Paulo, próximo do Hospital Samaritano, e não longe do estádio do Pacaembu. A outra clínica fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo, pertinho do estádio do Morumbi e não longe do Hospital Albert Einstein. Telefone fixo de minhas clínicas, 11 3661 4243. Celular comum de minhas clínicas, 11 9 7082 8015. Emergências, quem tem dor tem pressa. Emergência, 11 9 3014 8888. Emergências, 11 9 3014 8888. Logo em seguida eu vou voltar em alguns minutos. Até já.